paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube. Amém? Esta que vos fala é obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E hoje estamos aqui para fazermos o clamor da madrugada. E estamos realizando o 12º dia da campanha Vencendo as Causas Impossíveis. Estamos felizes por sabermos que já tem vários testemunhos aí de causas impossíveis resolvidas. E os testemunhos estão sendo publicados no outro canal, que é o canal 1, às 18 horas. Amém? Então, vamos agora na palavra do Senhor, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, eu vou ler o versículo 23 e 24 e alguns depois. O título é Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Versículo 23. Deis-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. Veja bem, meus amados, o povo de Israel estavam pendendo muito para o lado dos deuses, porque o próprio rei de Israel, que era o rei Acabe, esposa da Jezabel, serviam ao deus Baal. Então, eles não queriam saber de Deus. Acontece que era a minoria que estavam ali, confiante em Deus. E Elias se sentiu como que fosse sozinho, por acreditar que não tinha mais profeta naquele lugar, por achar que os profetas tinham tudo ido para o lado do rei Acabe, ou seja, do Deus dele. Então, Elias chegou no momento reclamando porque o povo estava cocheando em 2 pensamentos. Eles estavam com sua fé dividida, acreditando no Deus de Baal e acreditando no Deus Todo-Poderoso, servindo os dois ao mesmo tempo. Aí Elias chegou e falou para eles pararem com aquilo, que ele servisse somente um Deus. E ali ele fez uma proposta para mostrar quem de fato era o Deus verdadeiro. Então ele falou para que pegasse 2 novilhos. E aí, quem eram os profetas de Baal, que cortasse o novilho, preparasse o altar e ali não colocasse fogo a princípio. Não colocasse fogo, porque o Deus que fosse verdadeiro era quem iria derramar fogo ali no altar. Se o Deus de Baal fosse verdadeiro, então bastava eles invocarem que o fogo desceria. Da mesma sorte seria o Deus de Elias, que é o nosso próprio Deus. Então, assim, eles fizeram, todo mundo gostou da ideia. Aí Elias falou, primeiro vão vocês. Então, começou os profetas de Baal. E ali eles prepararam o altar, colocaram o novilho, colocaram tudo. Aí foram invocar o Deus deles. Invocaram, ficaram a manhã inteira até ao meio-dia, invocando a Baal, dizendo, Baal, responde-nos. Aí, Elias, vendo que o Deus dele não respondia, começou a zombar deles e dizendo, grita mais alto,
Ele não está ouvindo. E Elias ainda dizia depois, talvez ele esteja meditando, ou talvez ele esteja atendendo às suas necessidades, ou talvez ele esteja dormindo, tem que gritar para ele despertar. E Elias ficou ali zombando deles, porque o Deus dele não estava respondendo coisíssima nenhuma. Depois de muito tempo, cumprido ali as horas que foi dado para cada um, aí o Deus deles não respondeu. Então foi a vez de Elias. Quando chegou a vez de Elias invocar a Deus, a primeira coisa, o altar que estava ali, está dizendo aqui na palavra, no versículo 30, que Elias chamou o povo para perto dele e depois ele começou a restaurar o altar do Senhor. Olha só, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Queridos, quando nós queremos fazer algum desafio, qualquer desafio diante do Senhor, primeira coisa, nós temos que ter a nossa vida no altar, consertar a nossa vida diante do Senhor. Porque quando nós estamos com a nossa vida reta diante de Deus, nós estamos com livre acesso para clamarmos e o Senhor nos ouvir e nos atender. E esta foi a primeira coisa que Elias fez. Consertou, restaurou o altar que estava em ruínas. E depois ele ajuntou as 12 pedras. As 12 pedras estavam ali representando as 12 tribos de Israel. E com aquelas 12 pedras, ele edificou o altar em nome do Senhor. E depois ele fez um rego em volta do altar. E o rego era tão grande, como que fosse para semear 2 medidas de semente. Mas na verdade, aquele rego que foi feito em volta do altar foi para encher de água. Depois, ele armou lenhas ali naquele altar e passou a dividir o novilho em pedaços. Pôs em cima da lenha. E depois ele falou, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Ele pediu para encher ali aquele altar, aquele animal, tudo ali de água. E depois o pessoal que estava ali auxiliando encheram de água. E aí ele falou, coloca novamente. E ele foi mandando repetir. Repetiram a primeira vez, repetiram a segunda vez e repetiram a terceira vez. Depois que fizeram a terceira vez, era tanta água que escorria no altar e também nos regos. Era muita água para tudo quanto é lado. Agora, onde está o impossível? Vocês já ouviram alguma vez a pessoa acender uma fogueira jogando água? Jogando água, acender fogueira? Ainda que tivesse usando fogo, mas a lenha cheia d'água, encharcada, mergulhada na água. Como é que isso pode? Foi exatamente isto que Elias fez. Ele dificultou. Ao invés dele facilitar para o fogo se acender sem usar o fogo mesmo em si, ele foi dificultar. Jogou foi mais água e mandou repetir 3 vezes. Foram as vezes que eles jogaram água ali no altar. Queridos, muitas vezes a gente quer facilitar as coisas para Deus, mas Deus não quer facilidade de ninguém, não. Deus quer que nós confiamos inteiramente no seu poder. Elias sabia o Deus que ele servia. Elias sabia o Deus em quem ele estava invocando. Ele tinha certeza que a resposta ia vir. Ele tinha certeza da resposta de Deus, por isso ele sabia que ele não tinha que facilitar as coisas para Deus. Ele tinha que ter. Era Deus na vida dele. Era andar na obediência.
era seguir a Deus. O que nós precisamos hoje para termos a resposta de Deus em nossa vida, para fazermos os desafios, para realizar o impossível em nossas vidas, é andar na obediência, é andar com o nosso altar consertado diante do Senhor e confiar e acreditar em Deus, ao invés de querer facilitar as coisas. Deus, ele não precisa da ajuda do homem para fazer qualquer coisa. Então, naquele momento, Elias resolveu invocar a Deus. E olha a oração que Elias fez na hora de invocar a Deus. Ele disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quem que lambeu a água? O fogo que Deus mandou. O fogo que Deus mandou foi tão grande que ele consumiu tudo que estava ali no altar, até mesmo a água. Versículo 39. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mãos deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Viu? Morreram todos os profetas de Baal, porque perderam o desafio. Porque o Deus deles não era verdadeiro. E tem mais. Se Deus mandar fogo para queimar lenha sobre a água, foi um impossível que ele fez, muito mais ele fará na tua vida para conquistar aquilo que para você é impossível, e ele trará a resposta. Amém? Então prepara aí a sua água e vamos agora de clamor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu levanto a ti este clamor, porque eu sei que tu nos ouves, Deus. Tu nos ouves, Senhor, principalmente nos momentos mais difíceis. Elias estava considerando aquele momento tão difícil para ele, Senhor, porque ele achava que estava ali sozinho. E ele fez aquele desafio, Deus, e tu mostrou o teu poder magnífico, derramando fogo sobre aquele lugar que ele havia enchido de água, Senhor. Mas quando tu queres operar, não existe nada que impeça. E tu realizaste o impossível para provar a todos aqueles homens, até mesmo os profanos, que somente tu és Deus, que tu és verdadeiro, Senhor. Só tu tens este poder, Pai. Por isso é a ti, meu Deus, que eu clamo neste momento, a favor deste teu filho, a favor desta tua filha, Senhor, para que tu venha mostrar a tua grandeza, mediante as suas necessidades, meu Deus. Eu te louvo e te agradeço pelos milagres realizados, Senhor, pelos testemunhos contados, meu Deus. E eu sei que muito mais bênçãos está vindo por aí, Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas, Senhor, que estão confiantes nas suas bênçãos, estão confiantes nos seus milagres, estão confiantes, Senhor, na realização do impossível, da conquista, Senhor, da sua vitória no impossível na sua vida, porque confio em ti, porque estou esperando em ti. Então, Senhor, eles estão confiantes, meu Deus, que tu vais operar este milagre. Por isso eu te peço, Pai, faça com que eles recebam a sua vitória, faça com que a sua fé depositada em ti não seja em vão, porque nós sabemos o Deus em quem servimos. Nós sabemos o Deus em quem depositamos a nossa confiança, que não é o Deus de Baal, que não é um Deus falso, que não é um Deus qualquer.
mas é o único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso. É a Ti que nós temos depositado a nossa confiança. E eu sei, meu Deus, que esta tua filha, este teu filho que tem desejado, almejado tanto, Senhor, que o seu milagre seja realizado. Pai, ainda que seja derramado fogo do céu sobre a causa dele, para que seja realizado o milagre, Pai, eu sei que Tu vai derramar. Ainda que haja manifestação do teu poder com presença de fogo, Senhor. Mas eu sei que tu vai operar o milagre. E esta tua filha, este teu filho, Senhor, não irá ficar sem resposta. Porque tu és o Deus da resposta. Porque tu és o Deus do milagre urgente. E eu sei, Senhor, que tu vai derramar fogo do céu sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre as suas famílias. E onde houver a existência de alguma malignidade atuando contra a vida destes teus filhos, eu sei que tu vai repreender, expulsar, para que sejam lançados no inferno em nome de Jesus. E que assim o teu nome seja glorificado na vida deles, Pai. Oh, glória! Aleluia! Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico e te exalto pelo teu magnífico poder, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, levante aí a sua água. Pai, consagra esta água, Senhor. Cada molécula e cada partícula. Que quando o teu filho dela tomar, tua filha dela tomar, ou pensar em alguém, Senhor, que eles recebam o milagre e tomam posse da sua vitória. Para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, tome da água pensando no seu milagre, pensando aí no impossível. E receba a sua vitória e toma posse em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.